Meu companheiro Trump, não faça isso com o Brasil, companheiro. Tá de 50%? Não, companheiro. Eu como saputacaba, companheiro. Eu tenho nada também, eu só quero tirar o dó de circulação dos piques. Eu não quero fazer nada, ok? Só quero mudar a nossa moeda dos piques, ok, companheiro? Não, 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 não. Não, senhor Lora, não. Você está xingando o nosso Estados Unidos. Não pode. Eu vou foder você. Foda-se. Lula é 50 no round todos os brasileiros. Ok? É tchau. Oh. Olá, tudo bem, meu amigo? Eu tô acima que você está no meu canal aqui no YouTube. E se inscreva, tá? Para chegar a 2.000 inscritos no meu canal, 2.000 inscritos no meu canal aqui no YouTube, ok? Vamos ao vídeo, como vocês já viram? Sim, vamos começar com uma série de vídeos que serão 4 partes. Essa é a primeira parte. Então, vamos lá. Tem outras 2 partes que são review. Eu vou ver um vídeo do YouTube que tá aquecendo. Eu vou ser. Rapaz, é mesmo? Então, cara, então, vamos ao vídeo lá. A taxação de 50% do ar. Mas como isso aconteceu? Todo mundo acha que é bolsa. Eu tenho a ver com isso aqui. Até o Lando Boa acha que foi o Eduardo Bolsonaro que fez isso. Não, seu burro. Não, seu burro. Não, você é seu burro. Sua burra. Não. Eu quero explicar. Quando o Trump colocou o Bolsonaro na primeira parágrafo, é para chamar a atenção de você. Do mundo. Ok? Que na verdade foi. Tudo aconteceu o seguinte. O dia 6 de julho de 2025, na semana passada dessa gravação desse vídeo, ou seja, eu tô fazendo o dia 13, o que aconteceu? O Lula tava decidido, tava seguido ao dos PICs, que é Brasil, Índia, Rússia, Síria, Irã, África do Sul e mais outros países que com esse grupo é de ditadura. Vocês sabem algo do tempo? Nós passamos por uma ditadura militar e quase sofreu uma ditadura de novo e vão sofrer uma ditadura política. Essa é a verdade. Bom, o Luiz Inácio Lula da Silva, nosso presidente da República, ele passa ditadores, como o Baú e tal. Ok, você está cansado de ver isso. Mas vamos começar pelo coisa da história. Tudo começou quando o Lula, curiosamente, falou, terceira vez, isso aí. Com a Argentina não precisa passar. Quando for com a China não precisa passar. Quando for com a Índia não precisa passar. Sabe, quando for com a Europa, discute-se euro. Ou seja, ninguém determinou que o dólar é a moeda padrão. Em que fórum foi determinado? E, obviamente, que nós temos toda a responsabilidade de fazer isso com muito cuidado. Os nossos bancos centrais precisam discutir isso com os bancos centrais dos outros países, mas é uma coisa que não tem volta. É uma coisa que não tem volta. Tá? Isso vai acontecendo aos poucos e vai acontecendo até que seja consolidado. Muito bem. Ele falando sobre o BRICS parar de usar o dólar. E por que quem colocou que o dólar é a moeda padrão do mundo? Ou seja, eles querem criar uma nota
dos BRICS para negociações entre democracia e ditaduras. A maioria de ditaduras do que aos Ocidente e nos Estados Unidos da América. Depois de tudo, na quarta-feira, pegou todo mundo de surpresa quando enviou aquela burua que só foi devolvida essa cada devolvida assim, que mandou sua rede social do Paulo Trump, que até eu vou, deixa eu ver aqui, aqui, isso, muito bem, que é o seguinte, Trump mandou essa cara pro bezerro Lula, moleque, que colocou as tarifas para nós brasileiros, para o povo brasileiro, dos produtos brasileiros, de 50% para os americanos, para os produtos americanos. Isso cai tanto para lá quanto para cá, ok? Então, prejudica tanto os americanos que estão cansados do Donald Trump, quanto nós brasileiros estamos fudidos por causa da safada Lula. Como dizia o doutor Enes, quanto mais se paga, mais se deve. Não é problema do governo de Sua Excelência, o presidente Lula, que não entende nada disso. Desculpem os líderes do PT, mas Sua Excelência, já discutiu com ele certa feita ao vivo, não tem o mínimo de arrumação intracromossomial específica para dirigir o país. Não tem. Eita, é isso mesmo. Agora assim, ó, depois do turno, agora vamos à carta que o Donald Trump mandou as redes sociais, enfim, tudo, e esse é o momento, satisfação a galera, um beijo, enfim, pode ser Europa também, pois é, porque tudo por causa de um livro, tinha um escritor que tinha mais uma fonte imaginária, é isso, mas vamos aqui. Vamos aqui agora sim, desculpa. Vamos à cara do Donald Trump. Vamos aqui. 9 de julho de 9 de julho de 2025. Sua excelência Luiz Inácio Lula da Silva. Presidente da República Federativa do Brasil. Brasília. Pesado, senhor presidente. Conheci Tadeu com o ex-presidente Jair Bolsonaro e o respeitei muito, assim como a maioria dos outros líderes de países. A forma como o Brasil tem tratado o ex-presidente Bolsonaro, um líder altamente respeitado em todo o mundo durante seu mandato, inclusive pelos Estados Unidos. É uma vergonha internacional. Esse julgamento não deveria estar ocorrendo. É uma caça às musas que deve acabar imediatamente. Pode. Ou você está tentando acabar, mas não é exatamente acabar com o julgamento do Bolsonaro no STF. Com o julgamento do Bolsonaro sobre o golpe de Estado do STF. Isso não tem como. Não tem como, mas tem como. Enfim. Em parte, devido aos ataques incisórios do Brasil contra as eleições livres e a violação fundamental da liberdade de expressão dos americanos, como demonstrado recentemente pelo Supremo Tribunal Federal do Brasil, que emitiu centenas de ordens de censura secretas e ilegais a plataformas de mídia social dos Estados Unidos, ameaçadas com multas de milhões de dólares e expulsão do mercado de mídia social brasileiro, como foi o caso do o Twitter. A partir de 1º de agosto de 2025,
Correios do Brasil uma tarifa de 50% sobre todas e qualquer exportações brasileiras enviadas para os Estados Unidos, separada de todas as tarifas setoriais existentes. Mercadorias transportadas para tentar evitar essa tarifa de 50% estarão sujeitas a essa tarifa mais alta. Ou seja, se não gostar com os Estados Unidos, enfim, vai ter que acabar essa tarifa. Muito bem. Aqui. Além disso, tivemos anos para discutir nosso relacionamento comercial com o Brasil e concluímos que precisamos nos afastar da louca e multa injusta relação comercial gerada pelas tarifas e barreiras tarifárias e não tarifárias do Brasil. Nosso relacionamento deveria ter estado longe de ser recíproco. Não é bem assim, mas como o Lula criticou e quer que pare de usar a moeda do dólar no dedo do Google PIX, o Trump ficou puto da vida. Então, aqui, por favor, entenda que os 50% são muito menos do que seria necessário para termos igualdade de condições em nosso comércio com o seu país. Mas o equilíbrio está entre mais países que maiores. Então, a gente é muito mais países que para nós. Essa é a verdade. Depois eu vou falar, enfim, tá, mas vamos estudar com a cara. Entenda que muito menos seria necessário para nós ter condições de viver com. Por favor, entenda que os 50% são muito menos do que seria necessário para termos igualdade de condições em nosso comércio com o seu país. E é necessário ter isso para corrigir as graves injustiças do sistema atual. Como o senhor sabe, não haverá tarifas se o Brasil ou empresas dentro do seu país, empresas globais e tal, seu país, decidir construir ou fabricar produtos dentro dos Estados Unidos. Está chamando as empresas brasileiras, outros, privadas, enfim, a fabricar lá nos Estados Unidos. Faremos tudo possível para aprovar rapidamente, de uma forma profissional e rotineira. Em outras palavras, em questão de semanas, se por qualquer razão o senhor decidir aumentar suas tarifas a qualquer que seja o valor excluído, ele será adicionado aos 50%. Se o Brasil colocar alguns produtos que está colocando em 25%, 25% mais 50%, daria 75%. Então dizia mais 70%, mais 25% das nossas, mais 25% das taxas no nosso povo brasileiro. Muito bem. Aqui. Se há cobrar, se há cobrar. Bom, entende que essas tarifas são necessárias para corrigir muitos anos de tarifas e barreiras tarifárias e não tarifárias do Brasil, que causaram esses déficits comerciais insustentáveis contra os Estados Unidos. Esse déficit é uma grande ameaça à nossa economia e ativado à nossa segurança nacional. Ou seja, por causa das ações, da STF, do caso, da operação, da fake news, do processo fake news, do Supremo Federal, tá? Grande para nós. Aqui. Além disso,
Devido aos ataques contínuos do Brasil às atividades com a identidade de empresas americanas, ou seja, Cuco, CIS, Facebook, Meta, enfim. E também por causa da fala do Lula sobre o dólar, de querer criar uma moeda dos BRICS para negociar com outros países sem via moeda dólar, entendeu? Muito bem. Aqui. Bem com outras práticas comerciais desleais. Estou instituído o representante comercial dos Estados Unidos, James Camp, a iniciar imediatamente uma investigação da seção 301 sobre o Brasil, que é sobre se tiver detalhes legais, tudo conforme, se vir da exportação, enfim. Mulher, acho que eu não vou nem pesquisar isso, desculpa. Aqui. Se o senhor deseja abrir seus mercados comerciais até agora fechados para nós, os Estados Unidos, em ações tarifas, políticas não tarifárias e barreiras comerciais, nós poderíamos talvez considerar um ajuste dessa carga. Estas tarifas podem ser modificadas para acima, ou seja, para mais, ou para baixo, para menos, ou seja, mais de 50%, menos de 50%. Dependendo do relacionamento com o seu país, o senhor nunca ficará desestimulado com os Estados Unidos da América. Muito obrigado por sua atenção a esse assunto. Com os melhores votos, sou atenciosamente Donald Trump, presidente dos Estados Unidos da América. Bom, para você ter uma noção do que... Para você ter uma noção do que pode acontecer, é o seguinte. Eu fiz... só um vídeo aqui, deixa eu fazer uma aula aqui. Associar. Que é o seguinte. Eu fui ao mercado ontem. Eu vou ver esse último domingo. Muito bem, do Rio Sul. Em Óbidos, próximo à minha cidade de Mesquita. Ok. Mercado, enfim, tirei 2 fotos. E fiz algumas contas. Pra você ter noção. Você tem noção, tá? Se vocês prestam atenção, presta atenção, tá? Eu vou falar aqui os produtos, enfim, depois por que isso, tá bom? Vamos lá. O que vai causar se chegar no dia 1º de agosto de 2025 para valer essa taxa do Donald Trump. Caças ao Lula. Entendeu? Porque o Lula não tem o mínimo de arrumação intracromossomial específica para dirigir o país. Não tem. Isso aí. Bom, vamos lá. Vamos aqui. Vou botar fotos, enfim. Descarregou aqui. Descarregou, tá? Eu vou ter que parar. Depois aí eu vou voltar lá. Vamos lá, aqui. É o seguinte, vamos lá. Aqui. Leite Tcheó, 1 litro integral de R$ 4,99 vai para R$ 7,48. Repito. Leite Tcheó, 1 litro de R$ 4,99 para R$ 7,48 centavos. 7 não. R$
R$4,99 para R$7,48. Vamos para o próximo. Café ou véu que eu comprei é bom, enfim, tem aqui o Rio de Janeiro, enfim, de 250 gramas. Toda para comprar isso hoje, não é? Qual veio que você voltou por causa do Bolsonaro? Vai ser o quê? Aqui. De R$13,99 vai para R$20,98. Repito, café ou velho de 250 gramas de R$13,99 para R$20,98. Vamos supor que você tem o seu carro, enfim e tal, e quer colocar gasolina nesse carro, né? Gasolina e tal, ó. Vamos lá, gasolina que é mais popular, ok? Vamos lá. Vamos lá aqui. Gasolina. Vamos supor. O litro custaria R$5,90. R$5,90, ok? Então, com ações 50% de taxa, ia para R$8,50. O carro de 60 litros ficaria R$531. Um carro de 60 litros. Um caminhão, talvez. Prestou atenção, vou falar mais uma vez. A gasolina, que vamos supor, uma suposição, nesse caso, que daí um litro de R$5,90 passaria a R$8,85. E com esse aumento, fez 60 litros, daria R$551. Mas eu não tenho carro, enfim, eu quero comprar um celular, enfim. Vamos lá. O preço, eu peguei preço no Mercado Livre, tá bom? Vamos aqui. Vamos ver, olha. Tá, aqui. Gás da Samsung, celular da Samsung. Gás A36 de 256 GB. 5G. De R$1.975,05 vai para R$2.962,57. Repito, o celular da Samsung Galaxy A36 250 GB, 5 GB em 5G de R$1.965,05 vai para com aumento de 50% de taxa R$2.962,57. Ora, agora vamos. Deixa eu botar o velho aqui. Vamos lá aqui. Vamos. Agora. iPhone. Todo brasileiro quer um iPhone, tá? Eu peguei um novo, tá? Ano passado. iPhone 16. 256 GB. No Mercado Pago. A nossa da Ego oficial. E de R$5.998,98. Colocação de 50% de taxa do TAP ia para R$8.548,47. Repetido, o iPhone 16 de 256 GB ia de R$5.698,98 para R$8.548,47. Caramba, mas pra que isso, mano? Vou para o vídeo, aí depois a gente volta, tá bom?
posta o céu de frente, eu estou o céu assim de frente, fica na minha casa, enfim. Ó, pra pensar, eu vi o vídeo agora há pouco, que estão querendo tomar aposta, enfim, eu falo outro. Mas o que eu posso dizer é que essa terça-feira, dia 15 de junho de 2024, 25, o Lula vai dar sua resposta ao ataque do plano. Estamos. Vamos adiante, tá? Vamos adiante. Enfim, vamos lá. Eu perguntei para o site CDB sobre essa tarefa do Trump. E olha só quem respondeu algumas das perguntas também, enfim, tá. Olha quem respondeu. Aqui. Site, quais as consequências sobre a transação do Trump sobre o Brasil? Aqui estão os principais impactos políticos, econômicos e comerciais da proposta de Trump tipo uma taxação de 50% sobre os produtos brasileiros, com efeito a partir do dia 1º de agosto de 2025. Sem funciona. Aqui. Impactos econômicos diretos. Custo ao consumidor americano. Itens com café, suco de laranja, caipirinha, ou seja, de boi, aço e aviões brasileiros ficariam até 50% mais caros nos Estados Unidos, pressionando o bolso dos consumidores de lá. O que acontece? O Trump colocando essa taxa está pressionando o consumidor dos Estados Unidos, mas também aqui no Brasil. Presta atenção. Setores brasileiros são verdades. Agronegócio, café, suco carne, cirurgia, aço, alumínio, ou seja, como é que eu vou explicar? Avião, essas coisas, enfim. Papel, tecido, ou seja, tecido, enfim, seriam os mais aquisitos. Solvendo quedas de competitividade. Reação do campo e mercado. O valor salvou a menos de 2% do dólar à frente do real e a queda de 2% no Ibovespa futuro, prejudicando a confiança de investidores. O que acontece? O dólar aumentou, que é de 5,45 para 5,54 na sexta-feira passada. Enfim. Agora sim, ó. Impactos da indústria e emprego. A Confederação Nacional da Indústria, CNI, afirmou que não há base econômica para a tarifa que afetaria cerca de 10 mil empresas exportadoras. A Banco Brasil alertou para possível demissão e redução de produção e estando por negócios urgentes para reduzir tensões, continuando reações e contra medidas políticas. O governo Lula prometeu usar a lei da responsabilidade, ou seja, atacar de volta, avaliando medidas retaliatórias, econômicas, demográficas e jurídicas. Tá até falando para o OCM que agora não tem mais poder político mundial, vamos dizer assim. No Congresso, senadores de diversos partidos interpretam o imposto com interferência política e devendo uma resposta firme e unificada, ou seja, com os seus bolsonaristas. Aqui. Continuando. Consequências geopolíticas e políticas domésticas. Motivação política. Foi amplamente visto como a retaliação pela conduta do julgamento do Bolsonaro, que é mentira. Mesmo que está escrito na cara que eu li desse vídeo.
é só para chamar atenção. Ponto. Não uma medida com fundamentação econômica. Presidente arriscado. Economistas advertem que essa medida, aplicada apesar dos superávites do comercial dos Estados Unidos com o Brasil, abre um caminho perigoso de interferir na política interna de parceiros por meio de tarifas. No Brasil, isso pode estimular um surto de nacionalismo econômico e beneficiar o Lula politicamente, especialmente a população anual. Eu acho que não vai afetar tanto assim, tá? Ó, impacto econômico real. PIB brasileiro pode igualar em até 1,2% segundo a família do FT. Acho que é FT, assim. Que o meio que estava assim, por causa dos casos do governo Lula, do nosso presidente Lula. Presidente! Estava assim, vai assim. Aqui. Apesar do impacto negativo, ele tende a ser moderado, visto que os Estados Unidos representam apenas 12% das exportações brasileiras, enquanto 40% para a China, e os Estados Unidos é o segundo maior exportador. Vocês são ferrados. Ainda assim, a correlação de tarifas, desvalorização cambial e inflação pode gerar efeitos cascata, aumentando os custos de produção e insumos. Será para o futuro relações múltiplas. Se o Brasil responder à altura com tarifas, existe uma guerra comercial que prejudica consumidores e indústrias em ambos os países. Negociações diplomáticas. A ausência em retomar conversas com os Estados Unidos para evitar a escalada da crise. Desenvolvimentos políticos também pode usar as tarifas como carta eleitoral, assim como uma para obter apoio popular diante da pressão externa. Muito bem. Aqui, resumo. Curto prazo, pressão inflacionária, dólar mais caro, mercado volátil, médio baixo. Ameaça ao agronegócio, indústria, emprego, resposta políticas e relações. Longo prazo, risco de guerra comercial, impacto do PIB, 1%. Efeitos políticos tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. Então, deixa eu ver aqui. Eu perguntei. Tá, mas como a inflação no nosso país afeta com essa transação desse tamanho? Ótima pergunta, Renan. A transação de 50% dos Estados Unidos sobre esses produtos brasileiros não causam inflação diretamente, mas pode gerar uma cadeia de efeitos que pressionam os preços aqui no Brasil. Veja como pode acontecer. Olha só. 1. Desvalorização do real. Mas olha, quando os Estados Unidos impõem uma tarifa pesada, o mercado entende isso como um prejuízo para as exportações brasileiras. Resultado, menos entrada de dólares no Brasil, o que desvaloriza o real. Quem manda a nossa moeda. Em um real mais fraco, aumenta o preço dos produtos importados, como combustível, gasolina, fertilizantes, bagas, até alimentos estragados. Ou seja, tem miojo instantâneo, aquela pizza congelada, a lasanha de micro-ondas, aquela lasanha de micro-ondas. Deixa eu ver o que mais. Aquele pão de queijo, enfim. Puta que meu pai. Aqui. Esse real. Se o dólar subir 5 reais para 5,30, o custo da caloria da comida que depende de insumos importados também sobe. 2, segundo o CSTB.
O impacto do agronegócio e na indústria. Setores como café, sucos de laranja, carne e aço podem perder espaço no mercado americano, que é um dos principais compradores. Com isso, empresas brasileiras podem produzir ou produção ou emitir o que gera insegurança econômica e instabilidade dos preços internos. Também pode haver excesso de oferta interna de produtos, como carnes, sucos, que antes eram importados, o que demitiu em tese baixa o preço. Aqui, mas isso depende muito da demanda. Demanda oferta. Aqui, expor inflação por expectativa psicológica. O mercado financeiro reage com medo. Os preços sobem não só pelo impacto real, mas também pelo que as pessoas acham que pode acontecer. Isso aumenta o formato efeito mamada. Malada. Empresas e ajustes de despesas por operação, mesmo antes de sentir os custos de verdade. Ao menos o Selic está aqui, vai aumentar. Se a inflação começa a subir por causa desses fatores, o Banco Central pode subir os juros básicos, Selic, para tentar segurar os preços. Juros mais altos encarecem crédito e reduz consumidor e investimento, o que pode afetar a economia ainda mais se a estagnação com inflação com economia parada. Isso significado, fator, fita, produtos importados ficam mais caros. Queda, ou seja, até do shopping, sabe? Queda das exportações, menos dólares e altos favorizam. Aumenta a incerteza, empresas sobem preços perfeitamente. Possível aula da seguir, combater a inflação, mas estava em economia. Aqui, se quiser, posso calcular, por exemplo, aqui tá essa calma. Essa calma aqui, cara. Quando o dólar de 5 reais para 5,30, 6%, o impacto tirado nos preços seria o seguinte. Aumento tirado no preço. 3%, 3,100% da categoria. 2,1% a mais do banco vocês. 1,1% a mais, ou seja, ficaria uns centavos, alguma coisa, mas mesmo assim ia cair, a mais. Esses aumentos parecem pequenos isoladamente, mas são outros assuntos podem acelerar a inflação real, afetando o transporte, a alimentação e outros setores do dia a dia. Se quiser, pode fazer essa informação aqui e tal. Se faz do café em pó. O café em pó pode ter um aumento estimado de 1,8% no preço, com o efeito direto da alta do dólar, provocando uma taxação dos Estados Unidos. Esse aumento vem principalmente de fertilizantes, de resíduos agrícolas importados, regulamentos amigos, regulamentos onde vai voar até sobre arroz, tal, até isso. Por exemplo, como leite tem para moderar índices de desdolarizados como retorno passados sem a alta. Se quiser, posso calcular o exemplo do valor de um celular 2000 com estatístico. Aí, tá bom? O CDB tá dúvida se o Lula é culpado ou não. Agora que a pergunta aqui. Cadê? Veja a fala do Lula de Ossondão. Com a Argentina não precisa passar. Quando for com a China não precisa passar. Quando for com a Índia não precisa passar. Sabe, quando for com a Europa, discute-se euro. Ou seja, ninguém determinou que o dólar é a moeda padrão. Em que fórum foi determinado? E, obviamente, que nós temos toda a responsabilidade de fazer isso com muito cuidado. Os nossos bancos centrais precisam discutir isso com os bancos centrais dos outros países, mas é uma coisa que não tem volta. Tá? Isso vai acontecendo aos poucos e vai acontecendo até que seja consolidado. Muito bem.
A6. Quais produtos dos Estados Unidos importam do Brasil? Quais produtos os americanos importam aqui no Brasil? Veja a resposta do site CNB. Oi, Ana. O Brasil importa uma variedade de produtos para os Estados Unidos, desde alimentos até aviões, minérios. A base estão os principais produtos que os Estados Unidos importam no Brasil com base dos dados mais recentes. Aí. Produto. Aviões, peças autoaeronáuticas. Exportação para os Estados Unidos, 15%. Carne bovina, 10%. Café, grão e solúvel, 8%. Bom, suco de laranja, 7%. Miel de ferro, para separar isso tudo, 6%. Aço moído, 6%. E aqui, até lembram dos aviões, aqui, produzidos para muitos usados por companhias aéreas nacionais dos Estados Unidos. Carne bovina, muito valorizado nos Estados Unidos, especialmente cortes móveis. Café solúvel. O Brasil é o maior exportador do café do mundo. Suco de laranja, fora só produziu mais, mas hoje depende do Brasil, ou seja, quebra pobre com o país. Aqui. Usar na indústria cirúrgica americana para construir beds, enfim, tudo. E a Azul importa para a indústria automotiva e construção. Continuando. O milho, aquele que tem nada de milho, enfim, tudo mais. Bolo, enfim. Açúcar, que a gente usa, tanto adoçante como açúcar comum, e outra ordem da gasolina. Que coisa, não, hein? É sério. Aqui. Celulose e papel. Usar em embalagem, papel higiênico e papelão. O teu também. Aí, calçados e têxteis, 10%. Em menor escala, mas ainda significativos. Camisa, tênis. Produtos químicos e farmacêuticos, 2%. Matérias-primas e ingredientes. Outros produtos relevantes. Óleo bruto, derivados do petróleo, ou seja, da caloria. Sabia que a Petrobras importa a caloria dos Estados Unidos? Importa, hein? Cosméticos, químicos, óleos, estados vegetais. Produtos alimentícios industrializados. Cacau, castanha, chocolate, biscoito, enfim. Equipamentos industriais. Estamos fugidos. Dados usados. Os Estados Unidos são o segundo maior comprador de produtos brasileiros apenas atrás da China. O Brasil tem um superávit comercial com os Estados Unidos, ou seja, vende mais do que compra deles. Aqui, se quiser, compara também os Estados Unidos, compara os estados mais afetados pela tarifa. Avise, mostra não é verdade para a tarifa de 5%. Cara, aqui estão os principais produtos brasileiros que seriam afetados pela tarifa de 50% pelos Estados Unidos organizados pelo setor. Olha só. Aqui. Carne bovina, agronegócio. Altamente dependente dos Estados Unidos, como o mercado consumidor. Cortes prêmios são traçados e vão ficar caros. Agronegócio também. Quase metade do suco de laranja importado pelos Estados Unidos vem do Brasil. A tarifa encarece muito produto. Café, grão e solúvel. Agronegócio. O Brasil é o maior fornecedor do café que os americanos bebem. A tarifa pode causar perda no mercado. Aço sem acabado e lenhado. Se usa uma eleição. A indústria americana usa o aço brasileiro e com a tarifa ficar muito menos competitivo. É assim.
Aonde? Vou pôr. Tá, vou ver aqui. Em vez dos produtos, aqui. Calçados de moda, aqui. Miação. Usados e usa. Ok, vou pôr aqui, bem, para terminar logo. Aí, casados de moda, setor só sofre com concorrência asiática que pode ser excluído do mercado americano. Nossa, tá louco? Bem, deixa eu ver. Aqui. Efeitos por tipo de produção. Produtos de consumo diário, aperitivos, bebidas. Ficam mais caros os alimentos, prejudicando o produto brasileiro e consumidor americano. 2. Produtos industriais, as aviões. Afetam empregos e fábricas no Brasil. Empresas americanas podem comprar de outros países, como o México, Canadá ou China. Produtos que contêm condensa mundial. O Brasil pode vender competitivamente, pois o mesmo produto de outro país pode ser mais barato. Se um Embraer custa 30 milhões, se usado da Embraer custa 30 milhões de dólares, com 50% da tarifa, o governador dos Estados Unidos pagaria 45 milhões de dólares. Isso pode fazer a empresa americana comprar de outra fábrica, como a canadense Bonvoé. Se quiser, aqui então, até vou dar uma olhada aqui. Aqui, entendendo? Parece que você está decidindo que a lista já ficou incompleta. Vamos aprofundar. Além dos produtos alimentares como carne, café, azul, aviões, existem outros setores mesmo óbvios, que também seriam normalmente para fazer 50% vezes abaixo. Outros produtos dos setores que seriam afetados pela tarifa de 50%. Indústria química, produtos exportadores, etanol, passos, componentes químicos, já visto como grande volume de etanol, baseado de bebidas intestáveis. Tarifas para você não é um brasileiro e competitivo. Correto, né? Ok, atribuir. Aqui. O Brasil importa autopeças e componentes para montadores brasileiros. Apesar de ser o principal setor, pode ser afetado com quadros longos de fornecimento. Setores de embarque, logística, transporte. Além dos produtos geralmente taxados, outros setores sentem o efeito colateral de perda competitiva. Lógica em transporte, menos exportações, menos navios saídos, quer no setor pontual, transporte de cargas e serviços relacionados, empregos em cadeia produtiva. Quando uma indústria exportadora perde espaço, toda a cadeia sofre. Produto, processador, embalagem, mandou armazém, negócio com todo o Brasil, com todo. Agora com todo. E para essa saída do café, cai, suco, afeta milhares de pequenas fazendas, como de resumo. A tarifa não atinge só os grandes produtores. Ataca o agronegócio e a indústria brasileira de forma ampla, destruindo a pequenas e médias empresas exploradoras, afeta empregos individuais. Se quiser pode fazer, não. Ou seja, você viu tudo. Vou explicar tudo. A tarifa no TAP afeta a inflação, a Selic, a economia, os produtos nossos que a gente compra no mercado e pô. Quem é culpado disso? Lula. Como diz o doutor tem o mínimo de arrumação intracromossomial específica para dirigir o país. Não tem. É verdade. Então, eu vou dar uma pincelada. Na minha opinião, eu acho que se o Lula não tivesse falado essa fala do Lula, não teria nada acontecendo. E eu também. Eu também vou colocar o Bolsonaro no começo da casa. Infelizmente. Mas vai fazer o quê? Quer mudar o jogo. Infelizmente. É verdade, quer mudar o jogo, mas com o STF, com
redes sociais, não dá. Mas, com as tarifas pode ser negociadas sim. É só Lula parar com essa história de querer dolarizar, tirar o dólar dos bichos. Tem outras formas disso, mas não dá. E também tem que realçar também que o Lula quer salvar a economia brasileira. E ele não está exposto a isso. Então, ano que vem, vote o segundo lugar da pesquisa para presidente da República, tá? Eu tô falando sério. Mas a minha parte eu vou falar é o seguinte. Se eu fosse falar do Lula e essa aposta em atacar o Trump, porque, vamos lá, verdade, o Brasil é esse tamanho e os Estados Unidos é esse tamanho. Então, não dá pra só usar isso. Então, é triste isso, mas a pessoa pra você, que você votou no Lula, esse presidente é uma merda. O nosso presidente é uma merda. Se você é inteligente para o presidente, fosse outra pessoa, que você não PT, lógico. Para pelo menos tentar arrumar essa bagunça, porque senão estamos mortos. É isso, saber a parte do vídeo, tá bom? Na próxima vou ver as entrevistas que o Lula deu para a rede de conexão e para a rede de conexão para se fazer o head. Para se vocês verem o que, na minha opinião, enfim, sobre as entrevistas do presidente, o animal, do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, tá? É isso, tá? Se inscreva no canal para chegar a 2.000 inscritos, tá bom? É isso, obrigado Brasil no final, tá bom? Se inscreva, tá bom? É isso, curta, tá bom? Para chegar mais pessoas. É isso, tchau, até a próxima. Lula lá.